Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Nós carecemos, não é? Da graça, da paz e da misericórdia do nosso Deus. Nós vamos dar continuidade nesse momento aos estudos, à harmonia dos evangelhos, que os meus irmãos sabem que nada mais são do que uma leitura sincronizada dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por meio da qual nós temos tentado entender o passo a passo da vida de Jesus. Mas antes vamos falar com Deus, porque se Ele não nos assistir nesse momento, a palavra de Deus se não nos aproveita. Falemos com Ele. Senhor, nós te suplicamos por Tua graça maravilhosa e pedimos a Ti que Tu nos dês a oportunidade de crescermos na Tua palavra, de recebermos a Tua palavra de maneira santificadora, que ela produza fruto em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em nosso último estudo, nós estivemos acompanhando o passo a passo de Jesus e o deixamos em Decápolis. Lá em Decápolis ele realizou muitas curas, inclusive a de um homem surdo e gago, e realizou também a segunda multiplicação de pães e peixes. De lá de Decápolis, Jesus rumou à região de Magadã ou Dalmanuta, onde foi posto à prova por fariseus e saduceus e manteve a postura anterior de não oferecer mais, de não apresentar mais sinais àquela geração má e adúltera. Na sequência, Jesus advertiu aos discípulos quanto ao fermento dos saduceus, dos fariseus e dos herodianos, e em Betsaida realizou a cura de um cego. Chegados a Cesareia de Filipe, Pedro identificou a Jesus como Messias, naquela confissão definitiva, momento após o qual Jesus começou a predizer sua morte, sua ressurreição, agora de maneira clara, como também falou pela primeira vez a respeito da vinda do Filho do Homem. O nosso estudo de hoje é uma leitura de Mateus capítulo 15, versículo 39 e ao longo de todo o capítulo 16 desse primeiro evangelho. Também nós temos que verificar Marcos capítulo 8, versículo 10 até o capítulo 9, versículo 1, e temos também o texto de Lucas capítulo 9, versículos 18 a 27. Vamos seguindo então com a harmonia dos evangelhos. Após a segunda multiplicação dos pães e peixes em Decápolis, Jesus se despediu da multidão e partiu em um barco para a região de Magadã, segundo Mateus capítulo 15, versículo 39, ou a região de Dalmanuta, conforme Marcos capítulo 8, versículo 9, segunda parte. Alguns estudiosos têm identificado Magadã como a cidade natal de Maria Madalena e também como a atual vila galileia de Tariqueia, cuja atividade principal é a pesca. Magadã e Dalmanuta podem ter sido dois nomes para a mesma região ou duas regiões vizinhas. Tão logo Jesus chegou à Galileia, os fariseus e saduceus já estavam prontos a prová-lo. E é digno de nota aqui, porque esta é a primeira vez que esses grupos, digamos, inimigos entre si, adversários entre si, eu me refiro aos saduceus e aos fariseus, mas agora se mancomunam para juntos lançarem um ataque contra Jesus. Eles pediram que Jesus lhes mostrasse um sinal. E nesse momento Jesus os repreendeu, porque embora aquelas gerações fossem habilidosas em fazer previsões do tempo, elas eram incapazes de discernir os sinais dos tempos, isto é, elas eram incapazes de discernir a novidade que Deus estava operando através da vinda de Jesus. Como é que eles podiam, eu digo,
aqueles fariseus e aqueles saduceus, como podiam prever com razoável certeza as constantes mudanças climáticas e ser tão cegos para as mudanças históricas radicais que Deus estava operando através de Jesus Cristo? Por fim, meus irmãos, Jesus reiterou sua posição anterior. Qual era a posição anterior? De não apresentar mais sinais àquela geração má e adúltera, senão o sinal de Jonas. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 39, está ali naquela posição anterior de Jesus, firmada naquele dia fatídico em que Jesus advertiu aquelas gerações a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Os meus irmãos se recordam. E nós estamos agora em Mateus capítulo 16, versículo 4, Jesus está reiterando esta posição: não serão mais dados sinais, senão o sinal de Jonas. O sinal de Jonas indicava, ainda que de maneira velada, a morte e a ressurreição de Jesus, por meio das quais Jesus demonstraria seu poder, um poder que estava posto em xeque, uma autoridade que estava posta em xeque pelos saduceus e pelos fariseus. Ora, após Jesus recusar fazer novo sinal, apresentar novo sinal aos fariseus e saduceus, ele se retirou deles para outra margem do mar da Galileia. E aqui tem uma nota que deve ser interessante para nós compreendermos o contexto, porque ocorreu dos discípulos esquecerem de levar pão. E quando Jesus fazia a travessia, os advertiu contra o fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, ou dos apoiadores de Herodes. Os discípulos, nesse momento, entenderam que o pão desses grupos, eu imagino, que eles entenderam que o pão desses grupos deveria ser evitado. E aí, provavelmente, a partir desse momento, a conversa entre eles gerou em torno da falta de pão, porque nem eles tinham levado pão, nem podiam aceitar a oferta daqueles grupos, porque Jesus disse, não é? Acautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 6. Nesse momento, os discípulos foram repreendidos por sua pequena fé, segundo Mateus 16, versículo 8, também por sua dureza de coração, Mateus capítulo 8, capítulo 8, versículo 17. Vocês percebem que eles mantiveram a mente ocupada demais com a falta de pão, quando há pouco tempo tinham presenciado Jesus alimentar os 5.000 e os 4.000, sobrando nessas ocasiões, respectivamente, 12 cestos e 7 cestos. Vocês estão lembrados disso? Agora, além disso, os discípulos não entenderam as palavras de Jesus. Somente quando Jesus esclareceu a metáfora é que eles vieram a compreender que Jesus estava se referindo à doutrina desses grupos, a doutrina dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, doutrinas que, por mais diversas que fossem entre si, elas estavam todas juntas na sua oposição a Jesus Cristo e estavam juntas também no que diz respeito à incapacidade de perceber a boa mão de Deus agindo na história por meio de seu Filho Jesus Cristo. O fermento, meus irmãos, já havia sido usado por Jesus como símbolo do crescimento do reino de Deus. Vocês se recordam da parábola do fermento? Em Mateus capítulo 13, versículo 33, aqui o fermento é usado como uma parábola que representa o poder contagiante do engano religioso e do pecado. Foi dessa maneira também que o apóstolo Paulo usou a metáfora do fermento em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, como também em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Agora, nesse momento nós precisamos ir a Marcos capítulo 8, versículo 22, e eu me refiro a Marcos capítulo 8, versículo 22, porque em seguida Jesus foi com seus discípulos a Betsaida e curou um cego.
E este é um dos 2 milagres registrados somente por Marcos. Nós temos este milagre da cura do cego de Betsaida, o texto que está em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26, e temos também um outro milagre que é exclusivo do segundo evangelista, que está em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 35, a cura do homem mudo e gago, que está em Marcos, repito, capítulo 7, versículos 31 a 35. Neste milagre, na cura do cego de Betsaida, e aqui é outro dado interessante para nós entendermos o texto, é que este é o único milagre realizado em 2 estágios. Talvez a lição objetiva seja que existem, meus irmãos, realmente milagres cuja realização ocorre gradualmente. Nem todos os milagres se realizam instantaneamente. E aí nós podemos concluir que porque não vemos a realização instantânea de um milagre, não significa que não haja milagre em curso. O nosso Deus é poderoso, controla todas as coisas, conduz todas as coisas e está nesse momento realizando milagres instantâneos, mas também milagres como um processo gradual. Nesta cura, você pode ver em Marcos capítulo 8, versículo 22, um cego foi levado a Jesus. Diz o texto que Jesus o tomou pela mão, o levou para fora da cidade. Primeiro, Jesus lhe aplicou saliva aos olhos, impôs-lhe a mão e perguntou se o homem enxergava alguma coisa. Você pode ver isso no versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O homem respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E Jesus impôs novamente as mãos e somente então, diz o texto no versículo 25, que o cego passou a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Agora, eu quero que você observe aqui que, embora essa cura tenha se realizado em 2 estágios, é um caso único, registrado exatamente aqui nesse texto de Marcos 8, 22 a 26, não é? Embora esta cura tenha se realizado em 2 estágios, eu digo, ela não foi frustrada em seu processo, nem interrompida até sua plena consecução. Então, nós podemos ter certeza que quando Deus começa a realizar um milagre, ele não interrompe o seu milagre. Basta observar que o homem não foi parcialmente curado, mas lhe foi restaurada a sua plena visão. Jesus então o recomendou no sentido de que ele fosse direto para casa, não entrasse na aldeia, naturalmente, para que não houvesse uma divulgação do milagre. E Jesus tem razão em não querer a divulgação de mais milagres, porque isso iria simplesmente provocar falsa percepção de que o Messias era uma espécie de curandeiro e não do Salvador. Agora, em seguida, e aí eu gostaria que você retomasse comigo retornasse para Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós temos um texto importantíssimo, porque logo depois da cura do cego de Betsaida, os evangelhos sinóticos informam que Jesus foi a Cesareia de Filipe. Aqui é o território, eu digo Cesareia de Filipe, é o território de Herodes Filipe, o irmão de Herodes Antipas, filhos de Herodes o Grande. Então, Herodes Filipe, homem muito mais justo, muito mais reto que seu irmão, era o governador desse território, uma região habitada predominantemente por gentios e, portanto,
com pouca possibilidade de nova oposição a Jesus nesse momento. E, afinal de contas, o que diriam as pessoas àquela altura dos acontecimentos e, sobretudo, os discípulos acerca de quem Jesus é? Imaginemos que Jesus está há um ano da última Páscoa, da Páscoa da Paixão. Se este é o caso, já haviam se passado pelo menos 2 anos e meio de ministério cristão, de ministério terreno melhor, né? Então, àquela altura dos acontecimentos, o que as pessoas estavam dizendo que Jesus era? Será que elas estavam compreendendo a natureza messiânica de Jesus? Mas mais importante que isso é quem os discípulos diziam ser Jesus. Dentre as multidões, a opinião prevalente era, em geral, supersticiosa, e Jesus era colocado na categoria dos profetas. Alguns diziam ser ele João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros ainda um outro profeta. Agora, quanto aos discípulos, Pedro foi o porta-voz do grupo, e em Mateus nós temos a versão mais completa, porque nesse momento o apóstolo Pedro diz, segundo Mateus capítulo 16, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Atenção aqui para esse detalhe, porque esta é a primeira vez que alguém dá a Jesus o título de Cristo ou Messias. Messias é a transliteração da palavra hebraica. Cristo, a transliteração da palavra grega. Então, é a primeira vez que alguém dá a Jesus o título de Messias ou de Cristo. E segundo Mateus, nos versículos 17 a 19, Mateus nos informa a respeito da reação positiva de Jesus à confissão de Pedro, não é? Pedro disse a mais absoluta verdade. Vamos começar compreendendo isso. Agora, isso ainda não significava que Pedro tinha uma compreensão mais completa, mais acurada possível da natureza messiânica e da missão de Jesus Cristo. Qual era a missão do Messias? Por enquanto, nós sabemos que Pedro está reconhecendo que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, mas é provável, e nós vamos demonstrar isso ainda, que a compreensão de Pedro ainda estava em processo de construção. Pedro ainda precisava aperfeiçoar a sua própria percepção sobre qual seria a missão do Messias. Jesus, então, reagindo de maneira bem positiva, declarou a bem-aventurança de Pedro ante sua confissão, porque ele não havia descoberto aquela verdade por si mesmo, mas Deus o havia revelado. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, os meus irmãos percebem aqui que Jesus reage positivamente e continua dizendo, segundo Mateus 16, versículo 18, que vai sim edificar a sua igreja. Aqui nós temos uma afirmação categórica de Jesus, no sentido de que edificaria a sua igreja, mas esta igreja seria edificada não sobre Pedro, mas sobre esta pedra. É isso que está em Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Afinal de contas, o que Jesus está dizendo? Veja que Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja, mas não vai edificar a sua igreja sobre Pedro. Jesus vai edificar a sua igreja sobre esta pedra. A pedra fundamental da igreja, portanto, não pode ser Pedro. É provável que seja
a confissão de Pedro, esta pedra, o que Pedro havia dito mesmo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É possível também que a pedra fundamental da igreja seja a doutrina dos apóstolos. Paulo diz que a doutrina dos apóstolos é, de fato, o fundamento do edifício que é a igreja cristã. Ou é possível mesmo que esta pedra seja o próprio Cristo. De alguma forma, eu estou aqui entendendo que Pedro não é o fundamento da igreja. Quem é Pedro então? Pedro é um mordomo. Pedro é um mordomo do reino, a quem, assim como os demais apóstolos e assim como a igreja, foi entregue as chaves do reino. Capítulo 16, versículo 19: dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então veja que Jesus informa que daria as chaves do reino dos céus a Pedro, e aquilo que ele ligasse seria desligado, e aquilo que ele desligasse seria desligado. Melhor, Jesus não disse exatamente isso. Jesus disse que aquilo que Pedro ligasse já teria sido ligado, e aquilo que Pedro desligasse já teria sido desligado, porque Pedro é um mordomo do reino, a quem, repito, assim como aos demais apóstolos e a toda a igreja, foi entregue as chaves do reino. Veja que em Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mas aqui, em Mateus 18, versículo 18, estas chaves, este poder das chaves está nas mãos da igreja. Então Pedro recebe, os demais apóstolos recebem também, como a igreja também recebe. Agora, o que é esse poder das chaves? O que é receber as chaves do reino? Que poder é esse de ligar ou desligar aquilo que já foi ligado ou desligado nos céus? Esse, meus irmãos, é o poder de, com base na pregação do Evangelho, na aceitação do Evangelho pregado ou na rejeição do Evangelho pregado, dizer quem está dentro e quem está fora do reino. Agora, mais uma vez eu quero enfatizar para os meus irmãos que o poder das chaves é apenas consequencial, não é causal. O poder das chaves é para realizar, concretizar uma decisão que já estava deliberada, uma deliberação já decidida nos céus. Então, Jesus adverte a seus discípulos para manterem a sua identidade messiânica em segredo, pela razão que o texto seguinte vai logo esclarecer. Então, vê se você me entende aqui, por favor. Nós temos nesse texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20, um texto central, muito importante. Primeiro, é a primeira vez que o título Cristo é dado por alguém a Jesus. Então, na confissão de Pedro, que age como porta-voz dos discípulos, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aqui nós temos a confissão definitiva, primordial. Esse, digamos, é o núcleo de todo o credo cristão, porque do título Cristo passou-se na devoção da igreja ao sobrenome Cristo. Então, nós chamamos a Jesus de Jesus Cristo, porque Jesus é o Cristo. Então, esta confissão é uma confissão basilar. É sobre ela que o credo da igreja é construído, e sobre esse alicerce a igreja é edificada. Agora, isso não quer dizer que os discípulos tinham uma plena compreensão da missão do Messias,
Por enquanto, eles já sabem que Jesus é o Messias. Agora, o que Jesus faria, Messias que ele era, que ele é? Qual seria a atividade primordial de um Messias e a ser desenvolvida por Jesus? Isso ainda não estava claro, porque a partir da confissão de Pedro, Jesus começou a predizer de maneira clara seus sofrimentos, morte e ressurreição. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora, até então, essa predição tinha ocorrido de maneira velada. Ela está, por exemplo, no sinal de Jonas, de Mateus 12, 39 e Mateus 16, versículo 4, texto que já lemos agora há pouco. Ela está também em João capítulo 2, versículo 19, quando Jesus disse: destruí este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, é a primeira vez que Jesus está predizendo seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, mas de maneira clara. A fórmula desde esse tempo, que está em Mateus 16, versículo 21, parece demarcar o início de uma nova fase no ministério de Jesus. Talvez, repito, 1 ano antes da Páscoa da Paixão, momento a partir do qual Jesus passou a caminhar rapidamente para a morte e seus discípulos já deveriam estar preparados para esse desfecho. Embora Pedro tivesse confessado que Jesus era o Messias, o real significado da missão messiânica ainda lhe escapava à compreensão. A sua reação ao anúncio da paixão demonstra que foi exatamente a aceitação de Jesus como Messias que fê-lo discordar de que Jesus viesse a padecer do modo como havia predito. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro provavelmente compreendia a missão do Messias em termos políticos. E nesse quadrante, meus irmãos, não havia espaço para rejeição por parte da liderança oficial religiosa da nação, muito menos. Nem havia espaço para sofrimento e tampouco morte. Essa era uma compreensão rasteiramente humana da missão de Jesus. Foi por isso que Jesus, por sua vez, identificou nas palavras de Pedro um humanismo satânico e ele resistiu do modo como havia resistido a Satanás na tentação do deserto. Basta você comparar Mateus 16, versículo 23, com Mateus 4, versículo 10. Em 16, 23 está escrito assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, enquanto os discípulos compartilhassem essas perspectivas humanas sobre Jesus, as coisas de Deus não iriam lhe fazer sentido algum. Agora, as implicações da missão de Jesus ao discipulado cristão são evidentes. Assim como a cruz, meus irmãos, aguardava o Messias, há uma cruz também para cada um dos seguidores do Messias. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, tem uma cruz para cada um dos seguidores de Jesus. Eu quero lembrar a vocês que tomar a cruz não significa suportar com paciência uma situação de sofrimento, nem uma pessoa irritante. Tomar a cruz significa seguir por um caminho que pode conduzir, inclusive, a uma morte literal.
Mas Jesus garantiu que essa é a maneira de salvar a vida. Qual é mesmo a maneira de salvar a vida? Estando disposto a perdê-la. Capítulo 16, versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Por que é assim? Porque nós precisamos entender que existem coisas muito mais importantes do que a simples sobrevivência física e as conquistas que são meramente terrenas. Está no versículo 26, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Além disso, nós precisamos entender que o caminho de Jesus é sofrimento, morte, ressurreição e vinda em glória. Jesus virá, segundo Mateus 16, versículo 27, na glória de seu Pai, e então, o evangelista diz, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus está ensinando aos seus discípulos, e nesse contexto, isso significa que Jesus rejeitará aqueles que hoje se envergonham dele, mas está comprometido em confessar diante do seu Pai aqueles que o confessam. E como Jesus voltará em glória, é dele, meus irmãos, a última palavra, e o seu reinado soberano, segundo Jesus, seria mostrado, ainda que parcialmente, antes dele consumar-se, antes desta segunda vinda e glória acontecer. Jesus prometeu que alguns discípulos não passariam pela morte de mártir, esta morte de mártir que ele vinha falando, esse tomar a cruz de maneira bem literal. Alguns não passariam pela morte de mártir sem ter tido pelo menos um prelúdio da segunda vinda de Jesus em toda a sua glória. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos quais aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que é esta visão parcial da glória do Filho do Homem? Bom, alguns estudiosos acreditam, e eu penso com eles, que isto aconteceu exatamente uma semana depois na Transfiguração. É o texto que veremos na próxima quinta-feira, em Mateus 17, Marcos 9, Lucas capítulo 9. No Monte da Transfiguração, Jesus deu uma visão, verdade, uma visão parcial sobre a sua glória, sobre a sua vinda em glória. Sim, mas igualmente marcante. O apóstolo Pedro, por exemplo, jamais a esqueceu e a registrou na sua carta. Agora, é possível também que esta visão parcial tenha acontecido na ressurreição de Jesus, após a ressurreição e, quem sabe, em sua ascensão. As experiências da pós-ressurreição e a experiência da ascensão, como está em Atos capítulo 1. De todo modo, Jesus está dizendo basicamente para os discípulos de maneira clara: vocês devem aguardar por isso. Eu vou ser rejeitado, vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar. E isso traz implicações para vocês. Se vocês querem salvar a vida, precisam estar dispostos a perdê-la. Como? Tomando cada um a sua própria cruz e me seguindo, mas estando muito certos de que o meu caminho também será o caminho de vocês. O meu caminho é sofrimento, morte, ressurreição e vinda em glória. Assim será o caminho de vocês, e para que vocês tenham certeza do caminho que lhes espera, eu vou mostrar a alguns de vocês não passarão pelo martírio sem terem visto, pelo menos numa visão parcial, a glória do Filho do Homem. E aqui eu deixo os meus irmãos
estamos certos de que na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos continuar evangelhos adentro, conversando sobre o passo a passo da vida de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos nesse momento e te agradecemos por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a tua palavra de Deus, ler a palavra de Deus dentro da nossa casa, reunirmos-nos em família. Muito obrigado por isso. É verdade, Senhor, que essa não é a edificação ou o modelo ou a experiência mais edificante possível. Tu nos reservaste os cultos públicos, as adorações públicas do teu povo, as reuniões solenes, onde o teu povo te experimenta a tua presença de maneira especial, diferenciada. Foi ali, para aquela reunião pública, que o Senhor prometeu estar presente de modo especial. Ajuda-nos e devolva, Senhor, estas reuniões públicas para o louvor da tua glória e para a edificação do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Quero registrar a saudade que tenho de todos os meus irmãos e quero que você receba o meu forte abraço. Deus abençoe.